1 João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: acharam? 1 João 2,15? 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Abra sua Bíblia agora, um livro de Tiago, né? Capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Do versículo 1 ao versículo 10. Tiago 4, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim, ó: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, olha agora o 4. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá a maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, queridos? Nós começamos a ver na quarta-feira passada que nós temos que entender que não é simplesmente receber Jesus e vir para a igreja, né? Não é apenas questão de salvação, mas Deus, além da salvação, Ele quer nos dar o quê? O galardão, amém? E para que a gente receba o galardão, nós temos que ser vencedores, amém? E ser vencedores fala de nós, como nós começamos a ver na quarta-feira passada, vencer os 3 inimigos que nós temos: o mundo, o diabo e a carne. Fala assim: eu tenho 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. E nós vimos que esses três inimigos, eles são agentes que nos instigam, né? São agentes, nós usamos até o termo, né? Catalisadores do pecado, né? O sistema do mundo, ele é todo programado e planejado por Satanás para nos levar ao pecado. Tanto é que Tiago fala, né? Amizade com o mundo é inimizade com Deus, né? Habita em nós o nosso velho homem, né? Com a sua velha maneira de viver, de pensar, que é a nossa velha criatura, que ainda habita em nós. Nós temos que crucificá-la todos os dias, no poder do Espírito Santo, amém? Lá no Evangelho de João, capítulo 16, Mateus, capítulo 16, versículo 23 e 24, né? Fala assim que Jesus fala assim: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se dia após dia e siga-me. Amém? Negar a si mesmo é nós entendermos que nós temos um velho homem habitando dentro de nós, e esse velho homem, né, ele ou foi acostumado a praticar as obras da carne, que estão lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Entende? Ele está acostumado a praticar as obras da carne, que é o nosso velho homem, que a Bíblia chama de carne, que é o nosso segundo inimigo. E o terceiro inimigo nosso é o próprio diabo.
né? Que ele vem com as suas diversidades contra nós, ele vem com as suas tentações, ele vem com os seus enganos, com os seus sofismas, para nos tentar, a nos tirar do centro da vontade de Deus, nos levar ao pecado. Esses três aí, o mundo, o diabo e a carne, né? Eles são elementos que nos levam ao pecado, entende, queridos? Por isso nós temos que ter esse entendimento para vencê-los. Amém? Para vencê-los. Agora, olha que interessante. Quando a pessoa fala do diabo, ela imagina o diabo como sendo um ser, né? Horrível, com a capa vermelha, com um tridente na mão, né? Com um tridente na mão. Esse tridente aí, se a gente fosse fazer uma analogia, esse tridente são os três inimigos nossos, que ele usa para nos cutucar, né? O mundo, o próprio diabo e a carne. E esses três agentes aí, olha que interessante. Esses três agentes aí, ó, o mundo, o diabo e a carne, eles lutam no primeiro plano, contra a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e lutam contra a nossa estrutura triuna também, que é espírito, alma e corpo. Olha que coisa interessante. Entende? O mundo, o diabo e a carne, eles lutam em primeira instância contra Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e numa segunda instância eles lutam contra a nossa estrutura triuna, né, que é espírito, alma e corpo. Entende? Olha para você ver, o mundo luta contra Deus Pai, né? Os princípios que regem o mundo são contrários aos princípios da palavra de Deus, entende? São contrários, né? Os princípios que regem no mundo têm nada a ver com os princípios de Deus na Bíblia. Se Deus fala na Bíblia que é de um jeito, o mundo ensina que é de outra maneira, né? O reino de Deus é centrado em Deus, na palavra de Deus. O mundo ele é centrado na filosofia humana, em doutrinas humanas, você está entendendo? O reino de Deus ele é centrado na vontade soberana de Deus. O mundo é centrado na vontade humana, entende? Então, assim, o mundo luta contra Deus Pai. O diabo, né? O diabo luta contra Deus Filho, Jesus. Quando Jesus foi levado lá para o deserto, o diabo foi lá em pessoa tentar Jesus. Então o diabo luta contra Deus Filho, que é o nosso segundo inimigo. Entende? E a carne luta contra o Espírito. Está lá em Gálatas, né? Está lá em Gálatas que a carne luta contra o Espírito. A carne milita contra o Espírito. Que coisa interessante, né? São três inimigos, o mundo, o diabo e a carne. E esses três inimigos, em primeira instância, lutam contra a Trindade Santa, que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém? Fala assim comigo, o mundo luta contra Deus Pai. Por isso que em Tiago 4 fala assim, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Fala assim comigo, Deus não suporta o crente raimundo. O crente raimundo é aquele que está com o pé na igreja e o pé no mundo. Por quê? Porque o mundo é inimigo de Deus. A gente tem que ser 100% de Deus, 100% na palavra, 100% dos princípios de Deus. Amém, queridos? Porque o mundo luta contra Deus Pai. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Amém? O diabo, ele luta contra Jesus. Né? O diabo, ele luta, né? Ele que instigou, né? Judas a trair Jesus, né? Quando Judas molha o pão lá, né? Jesus fala assim, Pedro fala, Senhor, quem que vai te trair? Jesus fala assim, quem eu der o pão molhado. Aí Jesus molha o pão, dá para Judas. E a Bíblia fala que naquele mesmo instante, Satanás entrou no coração de Judas para trair Jesus. Ou seja, Satanás, ele luta contra Jesus. Quando ele se rebela contra Deus, ele fala assim, serei semelhante ao Altíssimo. Ele estava com inveja de Jesus. Ele falou, peraí, eu quero ser igual a Jesus, porque ele está sentado à destra do Pai, como unigênito. Eu quero fazer meu trono à esquerda. Entende? Meu trono quer estar à esquerda do Pai aí, ó. Quero ser igual a Jesus. Então, o diabo luta contra Jesus. Ele tem inveja de Jesus. Né? E a carne luta contra o Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo quer que a gente manifeste os frutos do Espírito,
né? Os frutos do Espírito: paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a carne, que é o nosso velho homem, que é que a gente manifesta o quê? As obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, porfia, ciúme, dissensão, facção. Entende? Há uma guerra aí. E a Bíblia fala, né, que nós, pelo poder do Espírito, crucificamos a carne. Amém, queridos? Né? E nós aprendemos também na quarta-feira passada, né, que o mundo, como que a gente vence o mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós aprendemos também como que nós vencemos o diabo. Como que nós vencemos o diabo? Com a palavra, está escrito como Jesus venceu. Amém? E nós aprendemos também como vencer a carne, que é o nosso velho homem, nos inclinando para o Espírito Santo. Amém? Então veja bem, essa tríade maligna, né? Mundo, o diabo e a carne, luta contra a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo em primeira instância. E em segunda instância, eles lutam contra nós, contra a nossa estrutura triuna, né? O espírito, a alma e o corpo. O mundo, ele tenta afetar o nosso espírito, entende? O diabo ataca a nossa alma e a carne luta contra o nosso corpo. Enquanto nós estamos vivendo em santidade, nós somos o corpo de Cristo. Quando nós cedemos às tentações do diabo, nós deixamos de ser corpo, passamos a ser carne. Entende? Deixamos a ser carne. Deixamos de ser um crente espiritual, passamos a ser um crente carnal. E quando Adão e Eva, lá no Éden, né? Ou melhor, quando Eva ela é tentada, olha que coisa interessante, ela foi tentada nos 3 níveis. Lá em Gênesis capítulo 3, abre lá comigo, vamos ver isso aqui agora. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quando Satanás tenta Eva, a tentação envolveu os 3 níveis: espírito, alma e corpo. Olha que interessante aí, ó. Depois que a serpente engana Eva, né? No versículo 6 fala assim, ó. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, corpo, agradável aos olhos, alma, e desejar para dar entendimento, sabedoria, conhecimento, espírito. Tomou do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Então, a tentação, né, a ação maligna contra o ser humano, ela não muda. Da mesma forma que Adão e Eva foram tentados, nós somos também. Porque essa trindade, esse ataque, né, essa trindade maligna, ela em primeira instância luta contra Deus Pai, e em segunda instância contra a nossa estrutura triuna. Entende? A Bíblia fala assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, corpo, agradável aos olhos, os olhos é a entrada e a janela da alma, né? Tudo que você vê vai para a mente, tudo que você vê forma imagens, né? E boa para dar entendimento, fala do Espírito. Que entendimento que é esse? O entendimento que levaria Adão e Eva ao não mais precisar depender de Deus, entende? A soberba é nós acharmos que nós não precisamos de Deus. Soberba, nós vamos ver agora na analogia, é nós acharmos que nós conseguimos viver sem Deus. E a serpente falou para Adão e Eva, falou, ó, Deus não quer que vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque só Ele é conhecedor do bem e do mal. Se vocês comerem, vocês vão ser conhecedores também. Entende, queridos? E lá em 1 João capítulo 2, vamos lá agora, voltar para 1 João 2, contexto que nós começamos o culto. Primeira epístola de João capítulo 2, versículo 15. 1 João 2,15 diz assim, ó. Não ameis o mundo. Olha a tríade aí, né? Maligna. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, olha a carne aí, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Então, veja bem. Fala assim comigo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Carne, corpo, alma e espírito.
Entende? São os nossos 3 inimigos. Né? Quando a serpente tenta Eva, espírito, alma e corpo. Vendo a mulher, que a árvore era boa para comer, corpo, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Está aqui em João. E soberba da vida, né? e boa para dar entendimento, soberba da vida. São os 3 pecados, né? 3 níveis de pecados, 3 agentes de pecado, que nós temos que aprender, né? Aprender, amém? A discernir e vencê-los, amém? Para você ser um homem, mulher de Deus vencedor aqui na terra e chegar diante do Senhor, receber o galardão, aleluia, amém? Nós temos que aprender, queridos, porque esses três elementos aqui são usados pelo diabo para nos derrotar. Entende? Nós vimos aí, ontem terminou a minissérie do Sansão e Dalila, né? Ele pegou Sansão ali, ó, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. E destruiu Sansão, destruiu o propósito, temporariamente, de Deus na vida de Sansão, entende? Por quê? Porque Sansão, ele não sabia discernir isso. E nós temos o privilégio, através da revelação do Espírito Santo, de discernir esses 3 inimigos, né? E todo dia combater esses inimigos, para que a gente possa ser mais que vencedor, amém? E desfrutar da vida plena e abundante que Jesus tem para nós. A Bíblia fala, né? Lá em Tiago, que aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Nós éramos escravos de Satanás. Satanás nos escravizava antes de Jesus vir. O homem era escravo do pecado. E o pecado, ele envolvia essas 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Aí Jesus fala assim: olha, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? Fala assim comigo: escravo, aliás, o vencido fica escravo do vencedor. Fala assim comigo: Jesus me libertou. Fala assim: eu não vou me deixar ser vencido pelo mundo, pelo diabo, nem pela carne. Fala assim: eu não vou deixar ser vencido pela concupiscência da carne, pelas obras da carne, pela concupiscência dos olhos, nem pela soberba da vida. Amém, queridos? Fala assim: eu sou livre. Fala assim: agora o diabo que é meu escravo. Fala assim: eu piso na cabeça dele todo dia. Jesus me libertou e verdadeiramente eu sou livre. Amém? Fala assim comigo: o pecado não tem mais domínio sobre mim. Eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fala assim: pela graça eu tenho a lei do Espírito e da vida que me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Então nós temos que aprender isso. Nós temos que discernir isso para que a gente possa vencer. Amém? Ser vencedor. E olha, esse nível aí de vencedores, como nós vimos na quarta-feira passada, é para poucos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Para ser vencedor, a primeira coisa que nós temos que ter é o quê? Conhecimento da verdade. Que é essa que nós estamos aprendendo na quarta-feira passada e hoje novamente, para finalizar essa parte. Amém? Porque a Bíblia fala em Oséias 4,6 que meu povo, igreja, está sendo destruído por falta de conhecimento. Conhecimento. E aí Jesus fala em João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento, né, desses 3 inimigos, que vão gerar em nós, né, o mundo vai gerar em nós o quê? Soberba. A concupiscência dos olhos, aliás, o diabo vai despertar em nós o quê? A concupiscência dos olhos, né? E a carne vai gerar em nós o quê? A concupiscência da carne. Vocês estão entendendo, queridos? O mundo, né? O mundo, aliás, só para vocês verem, tanto que é tremendo isso aí, quando Satanás tentou Jesus, ele tentou também nesses 3 níveis. Ele chegou para Jesus e falou assim: você está com fome, não está? 40 dias sem comer,
né? Você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Corpo. Primeiro nível de ataque, corpo. Aí Jesus falou assim, como que ele venceu? A palavra, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás foi, não tem jeito de pegar Jesus a nível de corpo, não. Vou pegar ele agora na alma. Vou pegar ele na alma. Aí falou para Jesus assim, olha, você não veio provar que você é o Filho de Deus? Né? Eu vou te dar uma ideia aqui. Você se reúne todo o povo de Israel, sobe lá no pináculo do templo de Salomão, lá em cima, né, e fala para todo mundo que você vai pular lá de cima e vai se cumprir Salmo 91 na sua vida, que aos anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Né? Ele estava querendo estimular em Jesus o quê? Aquele desejo que a pessoa tem de aparecer, isso é pecado, né? De querer se mostrar para os outros, de querer mostrar que ele pode, consciência dos olhos. Ó, todo mundo vai ver que você é o Filho de Deus. Jesus falou assim, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Fechou. Aí o diabo falou assim, vamos tentar na última esfera, para me derrubar Jesus, levar ele ao pecado e acabar com ele, como eu acabei com Adão e Eva. Ele falou assim para Jesus, né? Você está vendo o reino do mundo e a glória deles? Você não veio conquistar isso aqui para o seu pai? Porque a mim me foi entregue. Quem que entregou para Satanás os reinos do mundo? Adão e Eva. Quem que Deus deu autoridade sobre toda a terra? Gênesis 1, 26 a 28. Deus criou Adão e Eva e falou assim, né? Crescei, multiplicai, dominai toda a terra. Satanás veio, Gênesis 3,6, enganou Adão e Eva com o pecado, nós acabamos de ver. Eles entregaram a autoridade para Satanás. De donos ficaram escravos. Ou seja, o vencido fica escravo do vencedor. Aí Deus manda Jesus aqui como homem, porque a terra é do homem, e como homem ele tinha que reconquistar a autoridade da terra de volta para o Pai. Aí Satanás propõe um caminho mais fácil para Jesus. Olha, você não precisa ir para a cruz, você sabe que você vai para a cruz, hein? Jesus sabia que ele ia para a cruz. Foi profetizado, Isaías 53, foi profetizado, Salmo 22, o sofrimento dele na cruz. Você não precisa ir para a cruz. Vou te propor fazer um acordo com você aqui, ó. Está vendo tudo isso? Eu vou te dar, se você me adorar. A glória do mundo, dos reinos. Espírito, né? Espírito, o espírito humano, né? O espírito humano fala do governo, de governar. Amém, queridos? Vou te dar, né? Você vai governar. Todas as nações aí, ó, vão estar submissas a você, claro. E você vai estar submisso a mim. Olha a proposta do diabo, né? Você sai da submissão do seu pai, vem submeter a mim e eu vou te dar tudo. Né? Rompe lá com a aliança que você fez com seu pai lá, rompe essa aliança, vamos ficar nós dois aqui na terra, esquece seu pai, você não precisa da cruz, né? E eu vou te dar a glória do mundo, o reino do mundo, você não precisa ir para a cruz. Daí Jesus falou assim, está escrito, Satanás, somente ao teu Deus adorarás, e só ele prestarás culto. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4, Jesus ordenou a Satanás. Olha que coisa mais tremenda, né? Ele ordenou a Satanás. Ou seja, quando você recebe Jesus na sua vida, queridos, você tem autoridade para ordenar a Satanás sair da sua frente. Amém? Por isso nós temos que aprender essas três questões de ser vencedores sobre os três agentes, né, que Satanás usa para o quê? Para nos levar ao pecado, para roubar a nossa autoridade, como ele fez com Adão e Eva. Para nos levar ao pecado e nos impedir de vivermos a vida plena e abundante que Jesus tem para nós. Para nos levar ao pecado e impedir de sermos vencedores. Para nos levar ao pecado e tentar impedir nós de cumprirmos o propósito que Deus criou para nós vivermos. Ele fez isso com Davi, né? Consciência da carne. Davi caiu. E se ele não se arrepende, tinha acabado ali o propósito de Deus. Fez com Sansão, consciência da carne. Entende? Por quê? Porque a ação dele contra os ungidos de Deus, que somos nós, é nos tentar
nos levar à queda, para nos humilhar depois, para zombar de nós, para matar, roubar, nos destruir. Que essa é a ação dele. Então, quando nós temos esse entendimento, o que nós fazemos? Nós conhecemos os nossos inimigos, né? E inimigo é inimigo, né? E você se posiciona e fala, olha, eu não vou me deixar vencer por isso, não. Eu vou ser um vencedor, amém? Eu não vou, todas as vezes que Satanás nos tentar, você vai lembrar, fala, olha, o vencido fica escravo do vencedor. Toda vez que Satanás te tentar, lembra disso. Você, no momento que você anda em santidade diante do Senhor, em consagração, você tem autoridade sobre Satanás. No momento que nós pecamos, nós perdemos aquela autoridade. Nós ficamos o quê? Escravos. Entende? É muito importante a igreja do Senhor, nós, igreja, compreendermos isso. Porque chega, né, de Satanás fazer a igreja do Senhor de bobo, né? Os crentes de bobo, chega, queridos. Dá na hora de nós reinarmos com Jesus, amém? Reinarmos com Jesus sobre o quê? Vencer o mundo, os princípios do mundo, vencermos o diabo, os sofismas, as tentações dele, e vencermos a carne, não deixar nosso velho homem mais se manifestar na nossa vida, com as obras da carne, amém? Mas o novo homem, com Cristo Jesus, com os frutos do Espírito, amém? É só assim que nós vamos viver na plenitude de Cristo. Só assim que nós vamos viver aqui na terra o melhor de Deus. Só assim que nós vamos viver a vida abundante que Jesus conquistou para nós. Amém? Quem quer viver essa vida abundante e plena? Eu profetizo na sua vida, amém? Esse revestimento de poder, de entendimento, de revelação, para você aprender, para você ficar firme, o revestimento do poder do Senhor sobre nós, para nós vencermos o mundo, o diabo e a carne. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E olha que interessante, né? Em 1 de João ele fala assim, né? Ele fala, filhinhos, né? Não ameis o mundo, porque tudo que há no mundo, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Não procede do Pai, mas do mundo. Quem que é o príncipe do mundo? Por enquanto, Satanás. Por enquanto. Né? Até Jesus voltar, porque no tribunal de Deus, ele já foi julgado, condenado, sentenciado a ir para o lago de fogo. Isso aí já está decretado. Amém? Quando ele está aqui ainda, por um tempo, né, para que, até o número dos eleitos de Deus, né, dos adoradores, for completo. Quando for completo, acabou, Jesus volta, né, os adoradores, né, que somos nós. Porque a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, e ser um adorador é isso, é você, né, amar Deus acima do quê? Fala assim comigo, aquele que adora, ama a Deus acima de, adorar é amar a Deus acima de, que é o primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus, né, acima de todas as coisas. Adorar é amar a Deus acima do quê? Do mundo, né, não se deixar ser levado pelas tentações, sofismas do diabo e os prazeres carnais. Isso é amar a Deus, é adorar. E esses adoradores são os vencedores. Então, a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. E quando Lúcifer, né, chega para Deus e quer ser igual a Deus, que é a soberba, né, querer ser igual a Deus, e Deus fala não para ele é lançado fora da presença de Deus, e ele arrasta 1/3 dos anjos com ele. E fica uma vaga lá no céu, porque a função de Lúcifer lá era adorar a Deus. Fica a vaga de adoração. Por isso que Deus procura o quê? Os adoradores. Quando esse número de adoradores for completo lá no céu, suponhamos, 1 milhão. Quando chegar até está perto de acontecer, quando Deus tiver completo a vaga que Lúcifer e os anjos caídos deixaram lá no céu, aí Jesus vai voltar, amém? Aí acabou. Enquanto isso, enquanto ele não volta, Jesus está de olho em nós, para ver se nós somos esses adoradores, amém?
para ver se nós queremos ser esses vencedores. Ele está nos dando essa chance. Amém? De reinar com Ele. Romanos 5,17 fala assim: muito mais, os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão com Cristo. Amém? Reinarão em vida por meio de Cristo. Amém? Então Deus está nos dando essa chance, essa grande chance, esse privilégio de você reinar de escravo, que a gente era na condição em Adão, para rei em Cristo Jesus. Uma coisa era a nossa condição em Adão, outra coisa é a nossa condição em Cristo Jesus. E olha, essa condição nossa em Cristo Jesus, queridos, ela já é posicional, já foi decretada, já foi conquistada por Jesus agora. Nós temos que conhecer quem nós somos em Cristo e experimentarmos. Ela deixar de ser posicional e passar a ser experimental, passar a ser prática, experiência na sua vida. E é dessa forma que nós vamos experimentar esse reinado com o Senhor, amém? Reinar com o Senhor aqui na terra, você vai reinar, amém? Você vai falar para os demônios: ó, espírito de problemas financeiros aí que está me atacando, eu te ordeno. Igual Jesus fica, Satanás, sai agora, essa resistência, no nome do Senhor Jesus, porque isso é ilegal, porque Jesus já conquistou, amém? A minha prosperidade, já me restituiu a minha prosperidade. Faz assim, tudo que eu perdi em Adão, Jesus restituiu para mim. O reinado, o governo aqui na terra. Amém? Queridos. Eu te pergunto nessa noite, o projeto inicial de Deus para o homem, para a humanidade, está lá em Gênesis capítulo 1. Projeto inicial, projeto original, em Gênesis. Que era o quê? Que Deus deu para Adão e Eva, que tipifica toda a humanidade, somos nós. Deus criou os dois e falou assim: ó, crescei, multiplicai, dominai e sujeitai a terra. Deus criou o homem para dominar e sujeitar o mundo, e não para ser sujeito ao mundo. E hoje você vê as pessoas sujeitas ao mundo, né? O mundo dominando as pessoas, matando, roubando e destruindo. Satanás colocou aquelas pessoas, naquela arapuca lá, daquela boate, uma arapuca, né? E lá ele criou toda aquela situação para matar aquelas pessoas ali. Ele veio para matar, roubar e destruir. Entende? Fala assim comigo: Deus me criou para governar a terra. Fala assim, para dominar o mundo e não para ser escravo dele. Pessoas hoje estão escravas do cigarro que está no mundo, escravas da bebida que está no mundo, escravas da promiscuidade sexual que está aí no mundo, escravas, né, escravos de viver naquela roda viva, de trabalhar, ganhar de dinheiro e consumir, trabalha, ganha de consome. Isso aí está consumindo a vida dela, as forças dela, os anos dela, o chamado dela, e a vida dela está vazia, entende? Deus não fez o homem para ser escravo disso. Deus fez o homem para governar. Tem alguma coisa nessa terra que está nos dominando? Essa é a noite que nós quebrarmos isso, no nome do Senhor Jesus, amém? Porque Deus não fez isso, não é projeto de Deus, é projeto de Satanás. Amém? A terra, o mundo não governa nós é que governamos ele. Amém? E João fala, né? Não ameis o mundo, porque tudo que há no mundo, né? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência da carne? Nós cobiçarmos coisas que não são para nós. É a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos é nós olharmos e desejarmos coisas que não são para nós. Né? E a soberba da vida é nós querer ter coisas, né? Conseguir tudo que nós vemos, querer ter coisas, conseguir ter coisas, né? Para sermos pessoas independentes. Quer saber que o homem luta pela sua independência? A pessoa fala assim: conquistei minha independência financeira. Desde o Éden, o homem luta por sua independência.
né? Ele lutou lá no Éden, Adão e Eva, para serem independentes de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal fala de uma independência. O Satanás falou assim para Adão, enganou os dois, falou, olha, Deus quer que vocês fiquem a vida inteira dependente dele. Olha, esse Deus é mau. Esse Deus não quer que vocês saboreiem da árvore, do gosto do fruto do conhecimento. Esse Deus é mau, ele não quer que vocês sejam conhecedores do bem e do mal como ele é. Né? Esse Deus é tão mau que ele quer continuar manipulando a vida de vocês. Ele conseguiu, né, torcer a imagem de Deus na mente e no coração de Adão e Eva. Entende? Sendo que era o contrário, Deus falou para Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma. Né? Mas quando Deus fala para você, ó, você pode, eu vou te dar 100 coisas, vou te dar 99, só uma que você vai, só uma, que eu vou ver se você me ama e está disposto a me obedecer só em uma. Deus é bom, queridos? Deus é bom demais. Deus deu para Adão e Eva todas as árvores do jardim, vocês podem comer, menos uma. Então, concupiscência fala do desejo desenfreado. Entende? A concupiscência é um desejo desenfreado. A pessoa não se contenta com as 99, ela quer mais aquela uma. A alma do homem, a nossa alma decaída, né? Ela é insaciável. Essa é a verdade. Ela é insaciável. Entende? E se nós não tivermos esse discernimento, foi o que Davi fez. Davi tinha as 4 esposas, 300 concubinas e estava insaciável. Queria a mulher de Urias. Insaciável. Satanás levou ele a cobiçar a mulher de Urias. Entende? E Satanás, né, quando Davi faz isso, sabe o que Deus faz? Chega para Davi e fala, através do profeta Natan, né? Davi, eu te dei tantas mulheres, tantos esposos, né? Se não aprendeu que sua alma é insaciável, vazio, né? Você tem um vazio dentro de você que você está tentando preencher com coisas, com amor de mulheres. Então nós temos que entender isso aí, queridos. Amém? E rejeitar as concupiscências. Porque as concupiscências, Satanás ele é tão astuto que na hora da tentação, na hora das concupiscências, ele vai só nos mostrar o momento, que vai ser bom, vai ser aprazível, ele não vai te mostrar as consequências depois. E as consequências depois, o pessoal fala laço, né? É um laço, é uma armadilha que ele está usando, uma isca para nos fisgar, para nos matar, nos roubar, nos destruir, tirar a nossa autoridade, nos escravizar, como ele fez com Sansão, né? Colocou Sansão, os filisteus humilhar Sansão, colocou Sansão para fazer um trabalho de um animal, de um burro, para rodar um moinho, né? E o povo tudo rindo dele. Porque Satanás, ele é cruel. Ele não perde oportunidade. Entende? Então nós temos que ter esse entendimento. E saber que inimigo é inimigo. Inimigo é inimigo. Se você der moleza, ele vai te destruir. Matar, roubar e destruir. Se eu der moleza, vai matar, me roubar e me destruir. Pode ter certeza disso. Entende? E inimigo, a gente não fica de conversa, a gente corta, como Jesus fez. Jesus não ficou com conversa. Eva ficou dando conversa para a serpente. Eva deu conversa. A serpente vem e pergunta para Eva, é assim mesmo que Deus disse? De toda árvore vocês não podem comer? A serpente inverteu. Ela falou, não, o Senhor não falou isso. O Senhor falou que a gente só não pode comer de uma, né? Que a gente não pode nem comer, nem tocar. Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer. Né? Eva acrescentou comer. Entende? Então, queridos, inimigos, a gente não dá conversa, a gente faz como Jesus. Transforma as pedras em pães. Está escrito. Não tem conversa. Não só de pão viverá o homem. Não tem conversa. Não tem eu vou pensar. Não tem te dou uma resposta depois. Está escrito. Amém?
que a Dalila fez com Sansão? A Bíblia fala que ela instigou ele, até ele abrir o coração para ela. E ela foi instigando ele, falou, se você me amarrar com 7 cordas novas, ele ficou dando papo, né? Brincando, né? Ficou brincando com a consagração dele, né? Se você me amarrar com 7 cordas novas, aí ela amarrou, ele rompeu, não era aquilo, o segredo não era aquele. E ela falou assim, não, Sansão, e ela veio instigando ele, Sansão, tudo bem, você diz que me ama, né? Aquele jogo de sedução, né? Você diz que me ama, né? Mas seu coração não está comigo, olha para você ver aqui, né? Seu coração não está comigo, claro que o coração não pode estar com, nosso coração não pode estar, queridos, sabe? Em ninguém, nosso coração tem que estar em Deus, amém? Seu coração não está comigo, né? Se tivesse, você não estaria brincando comigo. E Sansão tinha um vazio emocional, uma carência emocional, né, que ele era uma brecha, né, que Satanás achou para derrubar ele. A mãe dele falou assim, não, filho, ó, escolhe uma das hebreias aqui, tanta mulher bonita aqui, ó, casa com uma delas, que são mulheres que temem ao mesmo Deus que você teme, e não vai ser usada pelo diabo para roubar a sua consagração, o seu chamado. E Sansão não quis ouvir. Né? Sansão cobiçou quem? As mulheres dos filisteus, que os filisteus tipificam o quê? O mundo, que não teme a Deus, que não tem princípio de Deus, usada pelo diabo para destruir o ungido de Deus. Entende? Fala assim, as coisas do mundo são usadas pelo diabo para destruir os ungidos de Deus. E aquela mulher, ela foi paga para ir lá acabar com Sansão. Ela foi paga pelos príncipes filisteus. Né? E os principados, queridos, né? Quando eles querem derrubar os ungidos de Deus, eles têm pessoas especiais para isso, sabia? Como os príncipes filisteus tinha a Dalila lá. Aí ela fala, olha, Sansão, seu coração está comigo. E Sansão fala, nossa, essa mulher é demais, não posso ficar sem ela, né? Ele falou, tudo bem, eu vou falar para você. Se você fizer 7 tranças, olha ele chegando perto da verdade, né? Meu cabelo, e prender um pino lá, e aí acabou minha força. Ela fez 7 tranças, e aí não era aquela coisa. Aí veio a terceira vez. E na terceira vez ele falou, olha, nunca subiu navalha na minha cabeça. Aí ele abriu o coração, abriu o jogo, como diz o outro, né? Contou o segredo para o inimigo. Nunca subiu navalha na minha cabeça, que eu sou nazireu. O segredo está aí. Acabou. Entende? Aí ela fez ele dormir, acabou com ele. Né? Então é assim que Satanás age contra a gente. Não tem conversa, queridos. Você sabe por quê? Porque Deus tem. Né? Se o diabo apresenta o bom para nós, vai ser bom, que momento que vai ser bom. Nós temos que ter esse entendimento de dizer não ao bom, porque Deus tem o melhor, amém? O melhor para nós. O melhor para nós. Amém? Inimigo, fala assim, inimigo é inimigo. Fala assim, Satanás ele é astuto, ele é sagaz. Ele não vem, se ele vem, ele faz assim, ele te dá um ataque direto, com sua maldade. Aí você sabe, você discerne que é ele. Aí o que ele faz? Ele muda a configuração. A Bíblia fala que ele se disfarça até em anjo de luz para enganar os ungidos de Deus. Aí que você tem que fazer, que está escrito. Né? Pode ser quem for, apareceu na sua frente, né? E despertou alguma dessas coisas em você, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Né? Nossa, sim, pastor João Chicar, o senhor sabe a Bíblia mesmo, hein? O senhor é bom mesmo negócio, né? Nem precisa mais estudar a Bíblia, nem precisa mais ler a Bíblia, nem precisa mais, né? O senhor já sabe tudo. Aí entra soberba, né? Nossa, sou bom mesmo, sou melhor, né? E a Bíblia fala que a soberba precede a queda. Primeira coisa, quando Satanás vai derrubar um homem ou mulher de Deus, é gerar soberba no coração desse homem e dessa mulher.
de achar que a pessoa é especial, de achar que ela está num nível em que ela não corre mais risco de cair, que ela está num nível superior aos outros, que ela está num nível de se achar que ela é melhor que os outros, entende? Primeira coisa é essa. Aí que a pessoa faz? Que ela não precisa mais vigiar, que ela não precisa mais orar, que ela não precisa mais se consagrar, entende? Aí a pessoa baixa a guarda, aí vem a segunda fase do plano, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. Por isso que a Bíblia fala assim, que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. Amém, queridos? Todos os dias nós temos que levantar. Eu levanto todo dia e falo, Senhor, eu quero aprender com o Senhor que é manso e humilde de coração, puro e simples. Amém? Senhor, nunca tira o temor do Senhor do meu coração. Amém? Senhor, tudo que eu sou, que eu tenho, que eu faço, a glória é do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Senhor, todas as bênçãos que o Senhor dão para mim, é fruto do seu amor por mim, não é porque eu mereço, não. É fruto da tua graça por mim. Amém, queridos? Humildade fala de ter um coração quebrantado e contrito. E Davi fala que um coração quebrantado e contrito não os desprezarás, ó Deus. Amém? Foi assim com Davi, né? Davi, os valentes de Davi falaram assim, Davi, a partir de agora, porque Davi estava lá nas guerras, né? E não adianta, crente, né? O crente vai passar por guerras mesmo, até ele aprender isso, e até ele, amém? Deus dá descanso a todos os seus inimigos. Né? E não estava na hora de Davi parar de guerrear, ele decidiu ouvir um conselho de uns soldados dele. Os soldados dele falaram assim, Davi estava na guerra lá, e um gigante ia matar Davi, e um dos valentes de Davi foi e matou o gigante. Aí os valentes de Davi falaram assim, a partir de hoje, Senhor, o Senhor não mais sai na guerra com a gente, para que não se apague a lâmpada de Israel. Foi até um bom conselho, né? Mesma coisa você chegar e falar assim, pastor, o senhor não precisa mais se consagrar, nós vamos guerrear pelo Senhor agora, pode ficar tranquilo. Faça assim comigo, mente vazia, oficina do diabo. É um ditado popular, né? Que é verdadeiro. E aí, Davi, ele acolheu aquele conselho. E a Bíblia fala que eles foram lutar contra uns inimigos lá, e Davi falou, não, vou permanecer em Jerusalém, vou ficar aqui. A gente viu na minissérie, né? E quando ele ficou lá, não foi para a guerra, Satanás tinha preparado, né? Já tinha preparado a cilada para Davi. Entende, queridos? Então nós, né, nós temos que discernir isso, né? Falar, não, até Jesus voltar eu vou ter que estar na luta ali, amém? Orando, vigiando. O Senhor Jesus nos instruiu o quê? Né? Orai. Os discípulos perguntou para ele, Senhor, quando é que vai ser a tua vinda? Ele falou assim, olha, eu não sei, só o Pai. Nem anjo sabe, só o Pai. Ele fala assim, orai e vigiai, até eu voltar. Ele não falou para a gente baixar a guarda, orai e vigiai. Amém? Apocalipse 22, abre lá comigo. Apocalipse 22. Aleluia. Apocalipse 22. Versículo 11. Versículo 10 ao 12. Diz assim, ó. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo, o fim, está próximo. Essa é a palavra para nós hoje, ó. Olha o 11 agora. Continue o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão dos vencedores, que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Amém? Até o fim, o santo continua a se santificar. O justo continue na prática da justiça. Amém? Queridos. Então, quando nós discernimos esses três inimigos aí, ó, o mundo, né? Nós já falamos, né? O modismo do mundo, não siga o curso deste mundo. Quando lá em João ele fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, ele está falando para nós assim, igreja, ó, não siga o curso do mundo, não siga a moda do mundo. Mulheres, não sigam a moda do mundo. Você pode ver o que é a moda do mundo hoje. Roupinha apertadinha, roupinha curta, mostrando o corpo, porque o homem, ele é atraído pelo que vê, Deus fez o homem assim, é atraído pelo que vê. Então o que Satanás faz? Cada vez mais, as mulheres, né, com poucas roupas, para despertar o que? A concupiscência dos olhos. Não é verdade? Roupa, eu falo para os irmãos da igreja, roupa justa, roupa apertada, roupa transparente, roupa curta, isso é mundo. É para despertar a concupiscência dos olhos. Para levar o homem ao pecado. Entende? E nós, homens, o que nós vamos fazer? Não vamos morder a isca do diabo. Que as mulheres que andam assim, ó, que estão no mundo, são tudo isca do diabo, né, que ele joga para... Você vai pescar, né? Joga a isca que o peixe gosta. E cada peixe gosta de uma isca, né? Tucunaré tem uma isca, outro peixe tem outra isca, cada peixe é uma isca. Então, nós não podemos morder as iscas do diabo. Por isso a gente tem que ter esse entendimento. Porque mundo, concupiscência dos olhos. Concupiscência, para gerar a concupiscência da carne. Vocês estão entendendo? Mundo, não ameis o mundo. Amém? Mundo, princípio do mundo é o quê? Fazer, ter para ser. A pessoa faz, né? Eu vou fazer muitos cursos, eu tenho que ser um expert nisso, eu tenho nada contra a pessoa fazer, né? Curso, né? E ser melhor dentro daquilo que ele faz, né? Eu tenho que ter muitas coisas, eu tenho que ter as coisas de última geração aí, porque se eu não tiver, eu vou ser considerado inferior. Entende? O mundo ele prega isso, você faz, você tem para ser. A pessoa é pelo que ela é medida o valor dela por aquilo que ela tem e faz, não por aquilo que ela é verdadeiramente como um ser humano. As pessoas as pessoas no mundo não se interessam o que está aqui dentro de você, só o que está do lado de fora. Eles só olham e julgam pelas coisas que estão do lado de fora, a roupa que a pessoa veste, o carro que ela tem, né? Pode ser o pior bandido do mundo, se está bem vestido, né, com bens materiais, o cara é respeitado. É ou não é verdade? É o mundo. Só que para Deus não é assim. Entende, queridos? Para Deus o quê? O homem vê a aparência, mas Deus olha o coração. Amém? O caráter, a integridade, a intenção, é isso que Deus quer. Você pode não ter nada, mas você é precioso e valoroso para Deus, porque a sua vida vale a vida de Jesus que foi derramada lá na cruz do Calvário. Esse é o valor, isso é ser. Para o mundo você tem e faz para ser. Para Deus não, você é, para Deus acrescentar aquilo que você vai fazer, que é o seu chamado, e aquilo que você vai ter, que é a sua herança, o seu galardão. Você vê que é tudo o contrário, né? Amém? Queridos, o mundo é inimigo de Deus. Nós temos que aprender isso. E não cair mais nas ciladas desse mundo que está condenado para Apocalipse, para a ira, né? Deus, isso revolta tanto Deus, porque inimigo é inimigo. Esse mundo aí, ó, está reservado para Apocalipse. A ira de Deus, cálice da ira de Deus, o cálice do atordoamento, que fala lá em Apocalipse.
porque é inimigo de Deus. Deus não vai, né? Não vai deixar, né? O mundo, né? Tudo tem um limite. Agora, enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa aprender isso para ser vencedor, para não cair nessas ciladas aí, ó. Entende? Que de repente nós, como ungidos do Senhor, como homens e mulheres, a gente já está terminando, a gente só vou falar isso aí para completar. Nós, como ungidos, isso é a palavra para mim também, que o Espírito Santo está falando, e quando a gente está ministrando para vocês, o Espírito Santo está falando comigo também, né? Nós temos que ter o cuidado, né? De não inverter valores. Entende? De querer correr atrás de coisas, de fazer, de ter coisas, conquistar coisas do mundo e esquecer do reino de Deus. Nós não podemos fazer isso. Amém? Em primeiro lugar é o reino dos céus e todas as outras coisas nos vão ser acrescentadas. Nós não podemos, assim diz o Senhor, o Espírito Santo, correr atrás de coisas do mundo, colocar o nosso coração lá e esfriar e deixar o nosso azeite acabar. Amém? Não podemos. Deixar isso roubar, consumir o nosso tempo para com Deus, para com a palavra, para com o Espírito Santo. Amém? Fala assim comigo: mundo luta contra Deus Pai e luta contra o meu espírito. Fala assim: só que eu amo mais a Deus Pai do que o mundo. Fala assim: o diabo luta contra Jesus e contra a minha alma, tentando a minha alma e lançando sofismas e enganos na minha mente e nas minhas emoções. Fala assim: eu obedeço as palavras, os mandamentos do Senhor Jesus, não cedo às tentações do diabo. Fala assim: e cumpro o chamado para o qual Ele me criou. Amém? Fala assim: a carne luta contra o Espírito Santo, tentando levar a manifestar as obras da carne. Fala assim: mas eu me inclino, eu amo o Espírito Santo, me inclino para o Espírito Santo e manifesto os frutos do Espírito. Amém? É dessa forma que nós vencemos, com esse entendimento. Amém? Esse estudo que nós ministramos hoje é chamado de teologia sistemática. Quando você pega, né, a passagem do Velho Testamento, Novo Testamento, Apocalipse, faz paralelos, para você entender o todo da vontade, do propósito de Deus para nós. Amém?